Gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma ministração da Palavra do Senhor. E te convido a você a compartilhar esse link com seus amigos, com seus familiares, para que pessoas sejam abençoadas na noite de hoje. E antes de compartilhar a palavra, eu quero fazer uma oração. Senhor Jesus, eu te entrego esse momento nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor use a minha vida como tu queres na noite de hoje, Senhor. Eu quero ser um canal de bênção, Senhor. Por isso, ó Deus, que eu diminua e que tu cresça, Senhor, em nome de Jesus. Vá ao encontro de cada pessoa, Senhor, nessa noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, venha, ó Deus amado, e fazer transformações, mudando, Senhor, ó Deus, destinos, em nome de Jesus. Que cada um nessa noite seja motivado a crer naquilo que o Senhor prometeu, Pai. Entrego tudo nas tuas mãos, crendo que grandes coisas o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém? Coloco o seguinte tema dessa mensagem: fiel é o que vos chama. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 24, diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, fiel é Deus que me chamou e te chamou, e Ele fará aquilo, os seus propósitos, a sua vontade, o seu querer sobre as nossas vidas. E eu quero falar de uma pessoa da palavra do Senhor, da Bíblia, Abraão. Você deve conhecer a história dele. E eu quero descrever um pouquinho, falar um pouco dele. Ele vem de um contexto, quando Deus o chama, totalmente ligado à feitiçaria. Abraão vivia no meio de culto a deuses, no meio de tanta feitiçaria. Mas Deus o chama. E nós vamos ver isso lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 1, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Deus então chama Abraão. E ele fala assim: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Olha, eu tenho coisas tremendas com você, Abraão. E ele então faz uma promessa a ele, fala que ele será pai de uma grande nação. E Abraão, ele ouve aquele chamado, ele recebe aquele chamado e ele obedece. E ele então sai ali deixa a sua família, deixa tudo e vai em direção à terra que ele ainda não conhecia, mas ele sabia que havia uma terra para ele. E eu queria só abrir um parênteses aqui, de pessoas na Bíblia que foram chamadas por Deus.
Moisés foi chamado no meio de uma sarça ardente. Davi foi chamado quando ele apacentava as ovelhas. Gideão foi chamado quando ele estava malhando o trigo. Deus chamou Samuel quando ele estava dormindo, descansando. Deus tem diversas formas para nos chamar, para cumprir um propósito. Eu não sei em que contexto você se encontrava quando Deus te chamou. Mas Ele te chamou com um propósito, com uma finalidade. Há promessas, há inúmeras promessas na palavra do Senhor para as nossas vidas. E eu quero destacar aqui que, primeiro, o Senhor nos chama. Em segundo, Ele nos dá um propósito, um alvo. E em terceiro, Ele nos coloca em treinamento. E em quarto, Ele nos abençoa a viver a promessa que Ele fez a nós. Então, que você guarde esses 4 pontos. Primeiro, Ele nos chama. Segundo, Ele nos coloca um propósito, um alvo. Em terceiro, Ele nos coloca em treinamento. E em quarto, Ele nos abençoa. E aí cumpre a promessa e o propósito sobre as nossas vidas. Então, entre o chamado e a promessa, existe um tempo, existe um treinamento. E aqui Abrão tinha a idade de 75 anos quando Deus o chamou. Ele já era avançado de idade. E ele obedeceu e saiu. Mas ele acabou levando consigo o seu sobrinho chamado Ló. Deus havia falado para ele que era para ele deixar a sua parentela e ir para a terra que ele ia mostrar. Mas ele acabou levando consigo o seu sobrinho Ló e acabou gerando sérios problemas ali. Até que, em determinado momento, os pastores começaram de Ló e Abrão começaram, então, a se desentender. E nesse tempo, Deus não fala nada a respeito da promessa com Abrão. Aí eu quero deixar aqui para você, no verso Gênesis 13, no verso 14, diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Olha que coisa linda e tremenda. Deus volta a falar com Abrão sobre a promessa que ele tinha com ele. Mas ele teve que... Isso aconteceu depois que ele se apartou de Ló. E muitas vezes Deus fica em silêncio, até que nós voltemos ao propósito. E então Deus fala, olha, tua semente será como o pó da terra. Olha, Abraão, você não tem noção o que eu farei a partir de ti. Como será numerosa a tua descendência. Mas Abrão tinha a idade de 75 anos. E foi se passando dias, meses, anos, e nada da promessa acontecer. Até que Sarai tem uma ideia. E ela fala,
olha, Abraão, eu acho bom você se deitar com a serva Agar, para que então a promessa se cumpra. Abraão, ele acabou dando ouvidos, relutou um pouquinho no início, mas ele realmente chegou à conclusão de que realmente o tempo estava passando e nada de Sara engravidar. Então, ele acaba pegando aquela ideia e realmente se deitando com Agar. E Agar engravida. E Abraão tem a idade de 86 anos quando Agar dá à luz a Ismael. A promessa viria do ventre de Sara. Deus não falou que viria da serva. Deus falou que seria de Sarai, porque depois Deus muda o nome de Abrão para Abraão e Sarai para Sara. E Abrão quer dizer pai e Abraão quer dizer pai de multidões. Deus muda o nome deles para dizer, olha, grandes coisas eu tenho com vocês. Então ela, mais uma vez, ela acaba desacreditando e Deus volta a falar, manda anjo para falar com Abraão e falar assim, olha, a promessa está viva. O tempo pode estar parecendo que está tardando, que não vai acontecer, mas toda vez o Senhor aparecia a Abraão falando assim, olha, a promessa ela está viva. Até que no capítulo 18, no verso 13, verso 12. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E o Senhor pergunta para você nessa noite, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Deus falando, olha, o que eu falei, eu vou cumprir. Eu vou fazer. Haveria alguma coisa difícil? Há algo impossível que aos teus olhos você fale assim, isso jamais eu vou viver. Jamais meus olhos vão contemplar isso. E o Senhor diz, ao tempo determinado por Ele, vai acontecer. Fiel ao que vos chama, fiel ao que fez a promessa. Aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Em Efésios 3:20 diz assim, olha, que o Senhor, Ele é infinitamente, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O Senhor, Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que você tem pedido ou pensado ou imaginado. Deus, Ele é fiel para cumprir a promessa. Creia nisso em nome de Jesus. Não desanime. Creia. Creia. E quando Abraão chega à idade de 100 anos, nasce a promessa. Se passaram 25 anos quando Deus falou e até a promessa se cumprir, 25 anos. Eu não sei quanto tempo você tem esperado, mas eu quero dizer para você, não desanime. Creia,
Creia, Deus tem os seus meios. Não arrume atalho para Deus. Deus não precisa da minha ajuda, nem da sua ajuda. Ele é suficiente para cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus tem os seus recursos, tem a sua maneira. Não ajude a Deus. Você precisa apenas crer na promessa e não desistir. Na palavra do Senhor diz, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É promessa do Senhor. Creia, 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 creia. Abraão diz, a palavra do Senhor diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Por isso, creia. Que em nome de Jesus, que nessa noite, você seja tomado de fé, de esperança, de perseverança. Que em nome de Jesus você comece a ver com os olhos de Deus e comece a viver como se já fosse, como já estivesse com a promessa. Em nome de Jesus. Em Isaías 41:10 diz, não temas porque eu sou contigo. Eu te sustento com a destra da minha mão. Não temas, querido. Creia apenas. Creia. Você sabia que a palavra, a frase não temas, aparece 365 vezes na Bíblia? Sabe por quê? Porque para cada dia o Senhor tem um não temas para mim, para você. Creia. Não desista, em nome de Jesus. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, você pode ir lá comigo. 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. O Senhor não retarda a sua promessa. Aqui, o contexto está falando sobre a vinda do Senhor. Mas que em nome de Jesus essa palavra venha como rema para a sua vida. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. O Senhor, Ele é longânimo para comigo, para com você. Não desista. Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 36, diz assim: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O texto aqui está dizendo, o versículo está dizendo que nós necessitamos de paciência. Temos que fazer a vontade de Deus para que possamos alcançar a promessa. Então eu preciso ter paciência, eu preciso ter perseverança. E eu preciso obedecer à vontade de Deus, para que assim eu possa alcançar a promessa de Deus. Verso 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ainda um pouquinho de tempo, que há de vir, virá e não tardará. Aquilo que Deus prometeu para você irá acontecer em nome de Jesus. O justo, ele vive pela fé.
E se ele recuar, o Senhor diz, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que creem. Em nome de Jesus, não recue, não retroceda. Prossiga para o alvo. Creia que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se foi Deus quem prometeu, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Em Jeremias, capítulo 31. Verso 13. Diz assim: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. Eu quero ser boca de Deus nessa noite para a sua vida, e declarar que o seu pranto se transformará em alegria, e que virá o consolo do Senhor, e Ele transformará a sua tristeza em alegria, e saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Reprime a tua voz de choro, porque grande é o que Deus irá fazer no meio dos teus. O Senhor diz que eles voltarão em nome de Jesus. Os teus filhos voltarão aos pés da cruz, a servir ao Senhor em nome de Jesus. Deus vai transformar o teu lamento em festa, o teu choro em alegria, em nome de Jesus. Receba essa palavra da parte do Senhor em nome de Jesus. Oh, eu não sei como tem sido os teus dias, eu não sei como você está, mas eu sei de uma coisa, que há um Deus vivo que muda a história. Fiel é o que vos chama, também o fará. Fiel é aquele que prometeu, por isso creia na promessa do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. E eu quero aqui ampliar não somente a filhos físicos, mas aqueles que você discipulou, talvez aquele que você falou de Jesus e que hoje está distante da casa do Senhor. Eu quero declarar que eles voltarão à casa do Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quero declarar que todo filho pródigo voltará para a casa do Pai, em nome de Jesus. Creia, querido, creia na promessa poderosa do Senhor. Ah, mas eu nunca recebi uma palavra de um profeta. Eu quero dizer para você que a maior palavra, a maior profecia está aqui na palavra do Senhor. Oh, por isso se atente a palavras escrituras, porque o Senhor há de cumprir, há de fazer infinitamente mais daquilo que você tem pedido, que você tem pensado ou imaginado. Creia, 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 creia. Ah, querido, que o Espírito Santo de Deus nessa noite vá ao encontro do seu lar, da sua casa, das suas emoções. Oh, e te coloque de pé, que em nome de Jesus, que você creia, creia nas promessas do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não importa o tempo que você tenha esperado,
Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Ah, mas como se fará isso? Sara e Abraão não sabiam como, e eles quiseram dar um jeitinho, colocando a serva em cena. Mas Deus falou, não, eu tenho os meus caminhos, que são muito mais altos, os meus pensamentos são muito mais altos que os vossos. Não importe o tempo, porque no tempo determinado pelo Senhor, Ele fará. Receba essa palavra em nome de Jesus, e que você seja fortalecido, que você receba ânimo do Senhor, e realmente se levante na força do poder do Senhor, e creia, viva como se já fosse, traga à existência aquilo que os teus olhos naturais não estão vendo, mas os da fé já estão tocando a promessa em nome de Jesus. E eu quero orar com você nessa noite. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu coloco cada querido que está ouvindo essa palavra. Pai, em nome de Jesus, aqueles que talvez já estão, Deus amado, com o coração triste, enfraquecido, por tanto tempo passar e nada acontecer, Senhor. Parece que nunca vão viver as promessas, parece que nunca vão viver aquilo que o Senhor prometeu. Mas que nessa noite, Senhor, eles sejam, ó Deus, realmente venha uma injeção de ânimo, de fé, de esperança, em nome de Jesus. Assim como o Senhor, ó Deus, disse, apareceu várias vezes a Abraão, dizendo, eu não esqueci. Oh Deus, o Senhor nessa noite está dizendo, eu não esqueci aquilo que eu prometi. E no tempo determinado acontecerá. Creia, creia em nome de Jesus. Pai, declara a bênção do Senhor, eu declaro o teu amor, a tua paz. Em nome de Jesus, declaro um novo tempo, Senhor, sobre o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que recebam, Senhor, essa palavra, ó Deus amado, e sejam, ó Deus, erguidos pela tua mão, Pai, em nome de Jesus. Talvez você esteja ouvindo, vendo essa ministração, e talvez você é esse o filho pródigo. O Senhor te chama na noite de hoje. Não importa o que você fez, o que aconteceu. Deus, Ele te chama. O Senhor diz que Ele te ama e Ele tem um propósito na sua vida. Se rende ao Senhor, volte ao Senhor, volte para a casa do Pai. Como você está? Porque o Senhor quer te colocar vestes novas. Deus quer mudar a tua história, em nome de Jesus. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, essa é a noite. E eu te convido a orar junto comigo, a entregar os seus corações ao Senhor, em nome de Jesus. Se assim você se encontra dessa maneira que nunca entregou a sua vida para Jesus, essa é a noite, essa é a oportunidade que Deus está te dando, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida. Eu confesso que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Muda a minha história. Em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo e declaro uma semana abençoada. E eu declaro que você viverá tudo que Deus preparou e projetou para você. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Até a próxima, em nome de Jesus. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code.
Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.